Eram exatamente 21h30 quando meu telefone vibrou sobre a mesa da cozinha. E eu estava, olhe, sozinha naquele silêncio que só uma mulher sozinha conhece, comendo uma sopa de macarrão instantâneo que nem tinha graça, de tanto que havia comido nos últimos 3 anos. Meu nome é Dona Beatriz Maria dos Santos Silva. Tenho 68 anos. Sou viúva há 5. E aquela mensagem, aquelas palavras digitadas tão descuidadamente na tela de um celular que não era meu, vai mudar absolutamente tudo. Suegra, recuerde calentar las sobras del refrigerador. No desperdice assim. Em espanhol errado, porque Valeria nunca estudou idiomas direito. Sempre teve aquela arrogância de quem acha que pode falar como quer. Minha nora, mulher de 34 anos, gerente regional de uma empresa de tecnologia, mandava uma mensagem como se eu fosse a empregada da casa. Como se eu recebesse salário. Como se tivesse assinado contrato. E a pior parte, a parte que doeu mais do que qualquer grito, era que ela tinha razão sobre uma coisa. Eu era a empregada da casa. A única diferença era que eu tinha pago pelo privilégio de sê-lo. Deixa eu voltar. Deixa eu contar como uma mulher de 68 anos, aposentada, mãe de um filho que ama demais e que tem medo de perder. Vendeu literalmente a última coisa que tinha neste mundo, menos a casa onde viveu 42 anos com seu marido. A casa onde criou seu filho. A casa onde abraçou seu marido enquanto ele morria de câncer, para entrar numa situação que a tornaria invisível. Meu esposo se chamava Ernesto. Ele era caminhoneiro, trabalhava 12 horas por dia, voltava cansado, mas sempre tinha um beijo para mim e uma história para Rodrigo quando era criança. Ernesto morreu de câncer de pâncreas. 6 meses. Juro que parecia 6 minutos. Em 6 meses, perdi o homem que amei minha vida toda, que dormiu ao meu lado durante 42 anos, que me segurou a mão enquanto respirava cada vez mais fraco naquele leito de morte. Fiquei com uma casa grande, silenciosa, e uma pensão de viúva de 16 mil reais por mês. Não era muito, mas era suficiente. Era o que me deixava viva. Era independência. Era dignidade. Rodrigo, meu filho único, apareceu 2 meses depois do funeral com Valeria do braço. Aquele sorriso que ele usava quando criança e queria algo, aquele sorriso que eu conhecia tão bem que podia ver as mentiras dentro dele. Mãe, precisamos conversar com você. Eles estavam procurando casa. Os preços em São Paulo estavam impossíveis. Valeria tinha sido promovida. Precisavam de um espaço maior para os netos. Precisavam de 680 mil reais de enganche. Mas não tinha. Ele não tinha. Ela tinha investimentos, mas não queria mexer neles. Ele tinha apoio dos pais, mas eles também não tinham. Então, Rodrigo olhou para mim daquele jeito. Mãe, você está vivendo sozinha nessa casa grande. A gente vinha morar com você. Você não estaria mais sozinha. Os netos te adoram. E a gente poderia comprar aquela casa que a gente sempre sonhou. Valeria acariciava a xícara de café que eu tinha servido. Aquelas unhas perfeitamente pintadas de coral. Era perfeito. Suegrita, ela disse. Usted nos ajuda com los niños. Nosotros la cuidamos como una verdadera familia. Aquela palavra, família, como se fosse mágica. Como se compensasse tudo que estaria vindo. Eu podia vender minha casa de Coyoacán, aquela casa com os mosaicos no pátio. Aquela casa que Ernesto construiu com as próprias mãos. Aquela casa onde cada cômodo tinha um fantasma de memória. Vendi. Recebi 1,2 milhões de reais. Dei 680 mil reais para meu filho, para o enganche da nova casa. Guardei 520 mil reais numa conta de poupança como colchão de segurança. Mas aqui está o erro que me condenou para os próximos 3 anos. Não coloquei meu nome nas escrituras da casa nova. Rodrigo disse que era mais fácil assim, que era para não complicar os trâmites. Que depois fazíamos o traspasso. E eu, boba, confiei. Meu filho, meu sangue, confiei. Durante os primeiros meses tudo foi novo. Tudo era esperança. Acordava cedo, às 5 da manhã, como sempre fiz. Descia para a cozinha ainda no escuro. Fazia café coado, o jeito que Rodrigo gostava desde criança. Bem carregado com um toque de canela. Acordava os netos, Emiliano de 9 anos, e Sofia de 6, menos dava banho, pentava os cabelos, preparava lanche da escola com carinho, como fazia com Rodrigo. Rodrigo saía às 7h30, sempre com pressa. Valeria saía antes dele, sempre impecável. Sempre com aquele ar de quem acha que trabalho doméstico é coisa de subhumana.
Levava perfume francês que custava R$ 2.400 o frasco. Aquele mesmo frasco que ela trancava no criado porque tinha medo que a empregada o usasse. Os primeiros meses foram toleráveis. Havia esperança. Havia a ilusão de que isso era temporário, que tudo voltaria ao normal. Mas os anos passaram rápido, e algo começou a mudar. Subtilmente no começo, depois com a força de uma avalanche. Valeria começou a me tratar como se eu tivesse pedido para estar ali, como se eu vivesse de favor da generosidade dela. Passava o dedo nas prateleiras, procurando pó que não existia. Abria a geladeira e franzia a testa, como se eu tivesse organizado tudo errado, propositalmente. Suegra, os espelhos têm manchas. Suegra, a roupa de Emiliano não ficou bem passada. Suegra, por que você gastou tanto detergente? Sai mais caro assim. Nunca meu nome. Nunca Dona Beatriz. Nunca mãe, sempre suegra. Como se fosse um cargo, não um nome. Como se eu fosse um cargo, não uma pessoa. Mas os netos me amavam, isso era real. Emiliano me abraçava quando voltava da escola e dizia: Vovó, você é a melhor do mundo. Sofia dormia com a cabeça no meu colo enquanto eu lia histórias. E Valeria começou a odiar isso. Pode parecer estranho, mas tinha ciúmes. Tinha ciúmes genuínos de uma mulher de 68 anos, da presença de uma menina de 6 anos. Um dia Sofia disse para Valeria: Mamãe, eu amo mais a vovó do que você. Fui eu quem viu a cara de Valeria naquele momento. Vi o ódio, puro e cristalino. Naquela noite eu vi gritos no quarto. Sua mãe está malcriando meus filhos, Rodrigo. Está enchendo a cabeça deles de tolices. Está me substituindo. Mas do outro lado do quarto, ouvi silêncio, e naquele silêncio entendi que tinha cruzado uma linha invisível. Não era mais a suegra que ajudava, era a carga que tinham que suportar. Tracy, 3 anos inteiros vivendo como empregada doméstica que tinha, ironicamente, pagado por morar na própria casa. Porque Rodrigo só contribuía com R$ 4.800 de mensalidade. A hipoteca real era $14.000. Quem pagava os outros R$ 9.200? Eu todos os meses. R$ 9.200 da minha pensão de viúva, de R$ 16.000. Sobravam R$ 6.800 para todos meus gastos. Roupa, remédio, transporte, tudo. Enquanto Valeria gastava R$ 3.000 numa garrafa de vinho que ela bebia numa noite. Fiz as contas durante esses anos. Guardei cada recibo, cada comprovante e uma libreta de pasta, dura com tudo anotado. Era $680.000 de enganche. R$ 18.900 de refrigerador novo, porque Valeria achou o nosso velho demais. R$ 65.000 na reforma do banheiro, porque Valeria queria urgentemente. Truzenos, entre o enganche, móveis, eletrodomésticos, reforma, hipoteca que eu pagava, tudo. Investi 1.368 reals 000 naquela casa e ainda assim era invisível. Os meses viraram anos. Os anos trouxeram mais humilhações. Valeria organizava jantares familiares e me avisava no último minuto só para colocar a mesa e servir. Me apresentava para as amigas como a mãe de Rodrigo que nos ajuda com a casa. Nunca como parte da família, nunca como avó, como auxiliar, como funcionária. Deixaram de me incluir nas fotos. No Natal, quando fizeram aquela foto familiar frente à árvore que eu tinha decorado, Valeria pediu que eu tirasse. Você tem o pulso mais firme, suegrita. Eu ficava atrás da câmera enquanto a minha própria família sorria como postal de revista. Aquela foto terminou enmarcada na sala. Eu não apareço em lugar nenhum dessa casa. É como se eu fosse um fantasma. E o pior era que comecei a me sentir assim, invisível, prescindível, como se meu único valor fosse manter a máquina funcionando enquanto eles viviam suas vidas perfeitas em redes sociais. Então veio aquele dia de março que definiria tudo. Valeria acordou flutuando. Traía aquele jeito de quem tinha boas notícias. Desceu a escada brilhando. Lulogrei, gritou enquanto Rodrigo
desci atrás dela, anudando a gravata. Valeria e Rodrigo passaram o dia todo preparando uma celebração. Valeria foi promovida gerente regional de operações aos 34 anos. A mais jovem na história da empresa. Precisavam celebrar Miraflores, aquele restaurante do qual ela falava há meses. Aquele restaurante onde o prato mais barato custava R$ 850. Toda a família. Perguntei inocentemente que horas era a reserva, que horas eu precisava estar pronta. Quando Valeria me olhou, aquele olhar, não, suegra, ela disse. É uma coisa íntima. Só a gente, família direta, completou. Como se meu sangue no Rodrigo não fosse direto. Como se as 42 anos de sacrifício de Ernesto e eu para criar aquele homem não contassem. Como se os quilos de comida que eu preparei para manter aquela casa em funcionamento não contassem. Entendi. Naquele momento, entendi que eu nunca seria parte daquela família. Eu era o combustível que a mantinha funcionando. Nada mais. Naquela noite, enquanto eles se arrumavam, enquanto Emiliano se penteava com esperança de sair, enquanto Sofia abria o guarda-roupa procurando seu melhor vestido, eu preparei uma sopa instantânea. Fiquei na cozinha que limpava todo dia, que cozinhava todo dia, e comi aquela sopa sozinha. Depois recebi aquela mensagem. Suegra, recuerde calentar las sobras del refrigerador. No desperdicie, an desperdicie. Como se as sobras fossem ouro. Como se eu fosse tão insignificante que nem merecia comida fresca. Como se meu lugar fosse comer as migalhas que eles deixassem. E ali, naquela noite, naquela cozinha silenciosa, algo dentro de mim simplesmente acordou. Não era raiva, era algo muito mais frio. Era clareza, cristalina, como vidro quebrado. Porque, sabe, eu tinha algumas coisas que eles não sabiam. Coisas que tinham estado guardadas, esperando. Eu tinha as escrituras originais da casa, completas em meu nome. Héctor, meu compadre de 30 anos, notário respeitado, tinha me orientado muito bem quando fomos assinar. Deixa tudo no seu nome primeiro, Beatriz, por segurança. Depois fazem o traspasso quando quiserem, mas assim você fica protegida. Rodrigo tinha concordado naquela época. É mais seguro para ti, mãe. Caso algo aconteça, mas nós nunca temos feito aquele traspasso. Ele pedia de vez em quando nos primeiros meses. Mãe, precisamos ir ao notário para mudar as escrituras, mas sempre havia algo mais urgente. Sempre adiávamos, até que ele deixou de pedir, e eu, consciente ou inconscientemente, nunca lembrei. Agora, olhando para trás, entendia por quê. Alguma parte de mim, aquela parte que sobreviveu 42 anos de casamento com um homem trabalhador, que criou um filho praticamente sozinha enquanto Ernesto trabalhava 12 horas por dia. Aquela parte sabia que eu ia precisar dessa proteção. Naquela noite, fiz algo que levei 6 meses para conseguir coragem de fazer. 6 meses antes, em sigilo, eu tinha comprado uma gravadora digital por R$ 450 numa loja de eletrônicos na região. Pequenina, discreta, coloquei na bolsa e durante aqueles meses, enquanto eles pensavam que eu era invisível, eu gravava 17 gravações, 17 momentos onde Valeria falava de mim quando acha que ninguém ouvia. Valeria falando pros amigas. É como ter uma empregada de graça. Não tenho que pagar, não tenho que dar dias livres, porque é família. Valeria rindo enquanto conta sobre como eu cozinho tão bem que não precisa mais aprender. Valeria no quarto com Rodrigo. Quando ela ficar velha demais, a gente manda pro asilo barato e fica com a casa inteira. Copiei tudo numa memória USB.
17 arquivos de áudio. Deixei as escrituras originais num envelope sobre o criado de Rodrigo. Uma nota simples. Esta casa sempre foi minha. Legalmente, é completamente minha. Subi para meu quarto. Peguei minha velha maleta, aquela que Ernesto e eu tínhamos usado na nossa última viagem para Ouro Preto, 10 anos atrás. A maleta que ainda tinha a etiqueta do hotel prensada. Comecei a empacar. Não muita coisa, só o que era realmente meu. Minha roupa. Meus sapatos, as fotografias de Ernesto que guardava no criado, meu rosário de prata que Ernesto me comprou em Tasco para comemorar 30 anos de casamento, minha cafeteira italiana que trouxe de Coyoacán. Cada objeto que coloquei na maleta era um pedaço de minha identidade recuperada. Chamei um Uber da esquina. Fui para casa de Lupita, minha amiga de 40 anos. Ela me recebeu na porta, sem fazer perguntas. Somei abraço. Aquele abraço disse tudo. Dormi a noite inteira sem acordar no meio. Pela primeira vez em 3 anos. Quando chegaram em casa, menos com a cara inchada de vinho caro, com essa felicidade de gente que celebrou sem culpa menos, encontraram meu quarto vazio, minha cama feita como sempre fazia, mas vazia. Rodrigo ligou 10 vezes, mandou mensagens desesperadas. Mamãe, por favor, volta, entendi tudo errado. Fico chateado. Desculpa, mas eu silenciei o telefone. No dia seguinte, com minha sobrinha Mariana, que é advogada especializada em direito de família e direitos de idosos, fomos nos encontrar num café. Coloquei tudo sobre a mesa, as escrituras, a libreta, onde anotei cada real gasto, as 17 gravações. Tudo. Mariana leu documento por documento com os olhos crescendo em tamanho. Tia, você tem um caso ouro. Isso é abuso financeiro de pessoa idosa. Tem direito a desalojo imediato, cobrança de aluguel retroativo, indenização por danos morais. O que você quer fazer? Responde devagar, com muito cuidado. Não quero destruí-los. Quero que aprendam. Fiz uma proposta ao meu filho que o notário certificou. Eu fico com 60% da propriedade. Rodrigo e Valeria ficam com 40%. Em troca, eu alugava meus 60% para uma família que eu escolheria pessoalmente. Uma família que viveria na casa com eles, compartilhando tudo, pagando R$ 8.500 de aluguel por mês, que iriam direto para minha conta. A única outra condição? Rodrigo tinha que fazer terapia comigo, uma vez por semana, durante 6 meses. Não estava pedindo destruição. Estava pedindo reconstrução. Quando Rodrigo recebeu o citatório do notário, finalmente atendi uma de suas ligações. Sua voz estava destruída. Mamãe, por favor, vem conversar comigo. Em pessoa. Fui à casa de Lupita. Rodrigo apareceu como um homem envelhecido 10 anos em 2 dias. Entrou e sentou. Escutei as gravações. Disse, todas as 17. Cada uma me destruiu um pouco mais, mamãe. Deus. Ele me explicou como tinha escutado. Valeria falando sobre minhas costas. Como a amava, mas tinha deixado que ela controlasse tudo. Como tinha perdido sua mãe, enquanto tentava satisfazer uma mulher que o puxa cada vez mais pro lado dela. Chorei. Ele chorou. Pela primeira vez em 3 anos, meu filho e eu chorávamos de verdade. A terapia começou uma semana depois, 60 minutos por semana, onde finalmente conseguimos falar. Onde ele entendeu que tinha me falhado. Onde eu entendi que tinha permitido que medo de solidão virasse servidão. 2 meses depois, Valeria sentou comigo num café. Seu rosto tinha mudado. Seus olhos tinham visto algo que não podia ser desfeito. Beatriz, ela começou, pela primeira vez me chamando pelo nome. Eu cresci pobre. Minha mãe trabalhou como empregada doméstica a vida toda. E quando saí daquela pobreza, quando consegui minha carreira, fiz exatamente o que mais odiava. Virei a patroa que maltratava minha mãe. E o pior, fiz com você, com a mulher que nos deu um lar. Ela chorou naquele café. Chorou genuinamente. Não era teatral. Era real.
Ofereceu comprometer com pagamento em 5 anos. Queria ganhar a casa com ações, não com lágrimas de culpa. Queria que eu visse que estava tentando mudar de verdade. Topei. Mudei uma família para meus 60% da casa. Turiza, uma mulher viúva que precisa de lar. Seus 2 filhos. Seus filhos se tornaram amigos de Emiliano e Sofia. Valeria aprendeu o que é desconforto em sua própria casa. Aprendeu a viver com pessoas que não escolheu. Aprendeu empatia. Amano depoiar. Rodrigo começou a me ligar só para conversar. Não sobre a casa. Sobre nós. Como você está, mãe? O que você comeu hoje? Dorme bem? Precisa de algo? Coisas simples que não perguntava em 3 anos. Hoje, tenho 69 anos. Moro num apartamento pequeno em Coyoacán, que alugo com a renda que ganho. Dou aula de tricô nas terça e quinta no centro comunitário. Saio para caminhar com Lupita todo dia pela manhã. Rodrigo vem me visitar todo domingo. Às vezes traz os netos, às vezes vem só e a gente cozinha junto como quando era criança. Valeria manda mensagens, fotos dos netos. Receitas que ela tentou fazer. Pequenos gestos que mostram que está tentando. E eu tô vendo. Tô dando tempo. Porque reconheço quando alguém realmente muda. Mas a lição que aprendi menos a mesma lição que Sofia, minha neta de 7 anos, escreveu em um desenho que tenho enmarcado na parede da minha sala. Menos esta. A vovó Beatriz é a mulher mais corajosa que conheço. Porque soube ir quando tinha que ir e voltar quando estava pronta. Porque o amor que não inclui respeito não é amor, é costume. E costumes que nos machucam estão feitos para se quebrar. Essa é a história de como uma mulher invisível se tornou impossível de ignorar. Não através da destruição, mas através da reconstrução de si mesma. Não através da vingança, mas através da justiça restaurativa. E se essa história tocou seu coração, se te fez pensar sobre seu próprio valor, sobre onde você está permitindo ser invisível, então, minha dor teve propósito. Porque no final do dia, a lição mais importante é esta: o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência.